E chegamos hoje aqui para falar da nova camisa do Vasco para 2023. A capa anunciou uma parte da coleção do Vasco para 2023 que começa com a camisa reserva. Assim como o Fluminense também apresentou sua camisa reserva antes da titular, o Vasco seguiu a mesma linha junto com a capa e a gente já começa a ver como é que vai ser essa nova coleção para o próximo ano. E fica comigo até o fim, que hoje a gente vai ferver ideias e vai mostrar como pode ser e como a gente pode inovar em uma camisa com uma clássica faixa transversal no peito. Sem perder mais tempo, vamos embora. E se você ainda não conhece o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme, aqui a gente fala sobre design esportivo e te entrega a mais completa análise da camisa do seu clube do coração. Então não esquece de deixar seu like se você gostar e comenta pra mim qual que é a próxima camisa que a gente tem que analisar aqui no canal. E ó, eu sei o que vai acontecer, você vai perder os próximos lançamentos porque você não tá inscrito. Então não perde tempo não, já se inscreve aqui embaixo e vamos logo pro vídeo pra falar da nova camisa do Vasco. Bom, toda análise a gente começa assistindo o material promocional, a comunicação de marketing que foi construída aqui durante o lançamento. Vamos ver o que a capa fez para o Vasco. Vamos dar uma olhada juntos aqui antes de mais nada. Bom, para começo de conversa a gente já entendeu que vamos falar de tatuagem hoje, de novo, né? Que nem foi lá na camisa do Inter, agora com a Adidas, né? Vamos ver. Bom, eu fiz o favor de avançar 2 minutos de vídeo aqui porque depois do material promocional ali com a tatuagem, com aquela inscrição que honra ser, a gente viu quase que 2 minutos de puro photoshooting e ninguém aguenta esse negócio. O legal é a gente ver que pelo menos foi colocado aí com um certo tom de seriedade, esse que honra ser, começando aí com uma tatuagem e depois evoluindo para o que vai ser a homenagem a ser feita na parte traseira do pescoço, logo na nuca do jogador, que vai estar na camisa do Vasco, como a gente viu no photoshoot. E talvez a parte mais legal que revele isso com um pouco mais de enaltecimento seja essa parte final do vídeo em que eles colocam aí em toda a evidência para que não reste dúvida que honra ser vai ser colocado na inscrição da nuca realmente da camisa. Então o mínimo de cuidado que foi colocado nesse lançamento, a capa se propôs a ter e fez pelo menos um photoshoot bacana, fez alguns takes ali da tatuagem que foi feita em sei lá quem que recebeu aquela tatuagem, mas que está não somente com a mesma frase, com o mesmo palavreado, mas também na tipografia que foi escolhida para ser colocada aí na camisa do Vascão. Bom, vamos pular direto para a análise da camisa, porque assim como no lançamento da camisa 2 do Fluminense, a patrocinadora parece que não colocou muita ênfase no material promocional, foi algo realmente mais curto, mais breve, objetivo, para que a gente chegue logo nos finalmente. Então desse ponto de vista eu até acho um pouco chato, como eu falei naquele vídeo também, às vezes acaba a patrocinadora deixando de capitalizar em cima de um excelente ativo dos clubes, que é o manto que é utilizado e lançado a cada ano. As pessoas ficam muito ansiosas realmente para ver qual que vai ser o novo manto do clube delas, e quando a patrocinadora não dá a devida atenção e faz um lançamento um pouco mais breve e com menos conteúdo, isso acaba não aproveitando e não capitalizando em cima desse grande potencial que é a camisa. A Adidas fez lançamentos mais caprichados para São Paulo Internacional, por exemplo, Atlético Mineiro, e a gente não vê o mesmo cuidado em outras patrocinadoras. Então tá aí o primeiro ponto que a gente pode melhorar. Vamos embora então analisar os elementos mais detalhados dessa camisa nova. Já ficou claro que alguma coisa está acontecendo no mundo e o pessoal está abandonando o formato t-shirt. A gente já não vê quase camisas de futebol no formato t-shirt, ou seja, com aquela costura aqui na parte do ombro indo para a axila. Isso porque o corte raglan está dominando na atualidade. Tanto Nike quanto Adidas, quanto a própria capa e Umbro fazendo os seus designs aí em formato raglan, então o corte, a manga fica diretamente colada na gola e você não vê nenhuma costura aqui na área do ombro. Então ela atrapalha menos o ombro com aquela costura e dá um caimento teoricamente mais bacana, mas ainda é muito opinativo. Agora, essa camisa é tão simples que falta até elementos pra gente comentar. Em primeiro lugar, a gente já vê o distintivo Cruz Maltino, que foi escolhido pelo Vasco desde os últimos anos para ser o principal ícone de comunicação no seu escudo. Então, o Vasco hoje utiliza muito pouco todo o escudo novo, né?
e prefere utilizar somente o emblema Cruz Maltino. Fica bem bonito, dá aquele aspecto bem grandão e você de longe já consegue ver que é uma camisa do Vasco. Eu particularmente sou um fã desse distintivo do Vasco. E palmas pro Vasco, por sinal, que abandonou as estrelinhas em cima do distintivo, algo completamente antiquado. A gente falou aqui no nosso vídeo sobre a análise da camisa do São Paulo. Existem outros lugares em que você consegue fazer homenagens bacanas às conquistas e aos títulos e ao passado do clube. Hoje em dia o distintivo fica realmente muito poluído, você não vê isso acontecendo muito em camisas europeias, em clubes referências mundiais. As mangas da camisa, elas parecem oferecer nesse novo modelo um punho em preto. Então não é nada muito diferente, nada muito rebuscado também, mas eles colocam esse punho em preto que coloca algum elemento que contrasta com o branco na manga, né? De resto, é uma camisa perfeitamente normal do Vasco. Então existe o lado positivo, a gente sabe que a camisa é extremamente tradicional, mas vem cá, tinha coisa melhor pra gente ver nessa camisa do Vasco, né? A capa poderia trazer alguma inovação, poderia trazer algum design diferente, algo um pouco mais moderno. Essa faixa transversal no peito que a gente vê aqui, ela é um pouco antiquada, é um design muito clássico, muito respeitado de fato, inúmeros clubes têm isso como identidade visual. O problema é que existem hoje maneiras de você fazer algo um pouco diferente, nada muito não. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar exemplo, tá? Vindo aqui na região da gola, talvez o único design que se diferencia um pouco do padrão nessa nova camisa do Vasco. O primeiro ponto é essa gola em V, com uma sobreposição logo aqui na ponta, que não parece ser nada de outro mundo, não parece ser um material muito diferente, parece um punho comum. Essa gola, honestamente, nesse take ela até parece um pouco frouxa aqui, né? Nada que atrapalhe, no entanto. O único ponto que a gente pode se atentar um pouquinho mais é esse detalhe em dourado. Camisas que usam dourado têm um potencial muito grande se eles souberem aproveitar o que o dourado traz. O dourado é utilizado na camisa de futebol como uma referência à classe e à elegância. Estou usando aqui uma camisa do Real Madrid, também com designs em dourado, na época em que queria também representar essa elegância. E você vê que esse dourado ele não é aplicado com muita ênfase e nem com muita extravagância ao longo da camisa, o que é algo muito sensato e é nota 10 para a aplicação do dourado, tá? Somente detalhes em algumas regiões é realmente a melhor maneira de você colocar dourado numa camisa. A faixa acompanha aqui na parte de trás, também tendo ali uma conexão, é exatamente a mesma posição que a gente vê na parte frontal da camisa, e a parte traseira tem um barramento em preto. E esse barramento em preto, logo acima dele, a gente também vê uma pequena linha em dourado, assim como nós vemos na gola. Então a capa quis explorar em alguns pontos da camisa o dourado com o preto para tentar dar esse outline elegante mais no uniforme, né? E aí vem a grande pergunta, bom, se é para colocar um outline em dourado no preto, o que é uma nota 10, por que não fazer isso na faixa se ele é tão discreto? Por que não fazer isso nos punhos, que é nessa região que a gente vê aqui logo no final da manga? Por que não colocar então uma linha dourada bem tênue ali também? Não ficaria excessivo e não ficaria muito carregado. A camisa é super simples e básica, gente. E além disso, é super clássica, não está inovando, não está trazendo nenhuma estampa, não está trazendo nenhuma padronagem ao longo da camisa, nenhum elemento gráfico muito exacerbado. Então assim, existe para uma camisa mais simples como essa, espaço para você colocar um outline elegante desse como o dourado, mas eu sinto que foi utilizado pouco nessa camisa, tá? Pelo menos é isso que as imagens mostram pra gente. Esse take ficou legal, pelo menos pra gente explorar uma parte da camisa que as outras imagens não mostram, que é a parte das axilas. Existe então na manga uma parte que é cortada em preto e ela caminha aqui ao longo das axilas até quase o meio do peitoral. Essa imagem consegue nos mostrar bem também. A partir dessa região, a camisa volta a ficar branca. Isso aí é um ponto que, meu Deus do céu, eu realmente reluto a entender por que o pessoal não conecta então essas duas faixas se é para deixar esse espaço branco aqui. Olha como olhando de lado, essa camisa parece que tem um recorte. Não tem nenhum problema, talvez exista alguma ideia de design por trás disso, talvez, mas é muito difícil o seu cérebro não querer conectar as duas faixas, a frontal transversal e a traseira transversal. E quando você espera que elas se conectem, a parte que deveria conectá-las parece que foi deslocada ali para a região da axila, mas acaba deixando um espaço em branco na camisa onde você esperava que alguma coisa preenchesse. Mas é claro que por ser uma camisa do Vasco não deixa de ser muito bonita e a gente consegue ver que ela utilizada como uma peça menos de futebol, mas um pouco mais casual, ela atinge também propósitos bem interessantes.
Por trás a gente vê então o destaque do Que Honra Ser, que é o mote, né? A frase que foi selecionada esse ano para ser colocada em uma espécie de homenagem ali na parte da nuca. E essa parte da nuca é a parte em que todas as patrocinadoras parecem estar explorando para fazer as suas homenagens. E bom, como falamos muito de história aqui no Hall da Flâmula, a gente precisa olhar para as últimas camisas do Vasco. E olha, eu vou falar para você, o desafio é grande, porque as últimas do Vasco eram bonitas demais, principalmente as que foram feitas no último ano, aquelas versões especiais, a versão de goleiro, Deus do céu, aquelas foram camisas muito bonitas. E é lógico que a gente começa comparando com a camisa de 2022, que era uma camisa que também abandonava todo tipo de detalhamento aqui na parte frontal e jogava ele para as extremidades. Era bacana porque a gola era um pouco trabalhada e trazia esse formato um pouco em V, mas principalmente os punhos que foram selecionados para ter aí uma estampa, eles foram também aplicados um tipo de marca d'água, então ficou bem legal, um detalhe que você não vê à distância, mas quando você se aproxima da camisa ou utiliza ela como uma peça mais no dia a dia, poxa, você vê que existe um detalhamento, tem um trabalho ali, tem toda uma atenção, isso é muito legal, e essa camisa de 2022 do Vasco era muito bonita mesmo. E olha lá o que eu falei, lembra das estrelas? Olha, um excelente lugar para você colocar estrelas aí na camisa. Por que poluir o escudo, né? O tão importante escudo do clube se você pode colocar em outros lugares. Essa camisa de 2022 era nota 10 porque fazia isso muito bem mesmo. Mas o que vai ser difícil mesmo competir é com essa camisa aqui. Eu sei que era uma camisa especial, uma espécie de camisa 3 pro ano passado, e ela utilizava aqui no distintivo uma mescla do que é o escudo novo do Vasco junto com a Cruz de Malta. Então fica essa composição entre os dois escudos que o Vasco utilizou então no ano passado nessa camisa especial e de novo com toques em dourado muito sutis. Essa era uma camisa que com essa marca d'água ao longo dela, ela era realmente nota 10. A gente via que também tinha uma inscrição na parte interna da camisa com a mescla entre as bandeiras do Brasil e a bandeira portuguesa. Muito interessante para o propósito e a origem do Clube Cruz Maltino. E eu sei, a gente não consegue falar mais de camisa do Vasco sem falar desse primor que a capa fez aqui para 2022 também, que era uma camisa de goleiro do Vasco, onde a estampa, que parece um azulejo português ou algo próximo disso, ficava todinha coberta na camisa. Algo muito bonito e que, vamos combinar, né, pessoal? Se Portugal utilizasse uma camisa dessa, ia estar o mundo inteiro falando. Agora, o Vasco realmente fez um trabalho excelente nessa camisa de goleiro. Com tudo isso, fica difícil a gente imaginar que essa camisa do Vasco para 2023 seja uma camisa especial, porque os desafios que foram colocados no ano passado, olha, meu amigo, foram grandes, viu? O ponto mais interessante da gente levantar, no entanto, para essas camisas 2 do Vasco é a permanência dessa faixa transversal em preto, né, junto desse anteparo branco, mas que não trazem nada diferente. Então a faixa não tem nenhum tipo de estampa, a faixa não tem nenhum tipo de trabalho, ela é realmente uma faixa colocada preta no branco e isso não muda ano após ano. Cria um ar um pouco de cansaço, fica um pouco cansativo você ver sempre a mesma forma na camisa, sem nenhum tipo de tentativa sequer de se diferenciar. E esse ano a gente espera algo diferente, vem a mesma coisa. Então, como eu disse no começo do vídeo, estamos aqui para ferver ideias, vamos teorizar e vamos pensar como que poderia ser uma camisa que fizesse uso, se apropriasse mesmo de uma faixa transversal. O Palmeiras nos deu um exemplo no começo desse ano de 2023 de como fazer um design mais elegante e mais modernista nessa ideia atual do que poderia ser uma faixa transversal. O Palmeiras, no entanto, não é um clube que utiliza faixa transversal costumeiramente na sua camisa 2, nem na camisa 1, para ser sincero. Mas a ideia é interessante porque trouxe um elemento visual, um grafismo para a parte central da camisa que coloca algumas pulgas atrás da orelha dos clubes que usam faixas transversais. Essa camisa do Palmeiras é uma camisa que, embora as faixas não se conectem, elas criam uma espécie de sensação de faixa transversal quando vista de longe. Ou seja, um padrão como esse, que tivesse talvez menos elementos e padronagens como essas linhas e pontilhadas que tem aqui, tivessem um pouco menos disso e um pouco mais de apego à parte histórica e à faixa contínua, talvez ficassem com uma ideia mais interessante para o Vasco. Outro clube que se utiliza muito das variações da faixa transversal é um clube clássico, gente. River Plate, que também utiliza a faixa transversal classicamente, historicamente, em todos os seus uniformes, trouxe aí no último ano uma ideia de degradê, um fade alternado entre linhas dentro da faixa. Pô, quando você olha de longe uma camisa dessa, a gente sabe que é uma faixa normal, mas quando você se aproxima, você percebe que existe um trabalho, uma tentativa de marcar aquela camisa como, pô, essa é a camisa de 2022 do River Plate. Já pensou algo assim pro Vasco, com um tom de cinza caminhando ali dentro do preto? Pô, seria uma ideia interessante de ser explorada, pelo menos para diferenciar se que é uma camisa de um ano pro outro.
Já vimos também listras dentro da própria faixa, feito pelo River Plate também. E às vezes, é mais raro, mas às vezes também algum tipo de padrão direto aplicado, algo como uma marca d'água lá no fundo, que faz com que essa faixa tenha algum tom especial naquele ano. Mas para mim, quem utilizou com primor essa faixa transversal foi a Adidas na camisa do New England Revolution. A gente avaliou todas as camisas aqui da MLS, vou deixar o card aqui em cima para quem quiser acompanhar. E essa do New England Revolution fez um trabalho primoroso do ponto de vista de design. As faixas em si, elas são colocadas como uma espécie de pontilhismo na sobreposição. Elas parecem que estão em um plano traseiro e a parte frontal da camisa é quem carrega a principal faixa transversal, que é essa inteirinha sólida. Não estou dizendo que o Vasco deveria fazer algo semelhante, até porque essa camisa ela quase assume um padrão de quadrantes. Mas a ideia da Adidas com essa camisa do Revolution foi justamente criar essa sensação de movimento por trás das faixas. Não precisa ser tão extravagante, não, nada disso, mas alguma coisa, talvez até muito mais suave do que isso, poderia ser aproveitada como inspiração numa camisa do Vasco, um clube tradicionalíssimo e que poderia usar muito bem essas faixas transversais a seu favor. E se quiser falar um pouquinho mais da capa, temos o Vélez Sarsfield, também patrocinado pela capa e que também tem uma ideia minimamente diferente para o seu uniforme. Agora, diferente do Vasco da Gama, a gente vê que o Vélez, a padronagem que ele utiliza na sua camisa na parte frontal é essa figura do V. Tudo bem, não é exatamente uma faixa transversal, mas você consegue entender que o V divide claramente a camisa entre parte superior e parte inferior. Algo semelhante também poderia ser feito para o Vasco, tentando colocar, de repente, 2 tons de branco. Um tom de cinza abaixo, um tom de cinza em cima, algo parecido, algo bem claro, um gelo, para tentar trazer alguma coisa diferente, de repente explorando a faixa como esse elemento potencial de divisor da parte superior e inferior da camisa. Nos resta agora aguardar e ver essa camisa a campo para que a gente conheça mais a fundo a tipografia, numeração e legibilidade e também como que vai ser a camisa 1 para esse ano. E se você também está animado, fica com a gente que a gente vai falar também quando for lançada a camisa. Pessoal, se você achou que o vídeo tem qualidade, se você achou que as informações que a gente traz com essa visão diferenciada a respeito dos mantos de futebol, então nos ajude a construir essa comunidade apaixonada por camisas, apaixonada por mantos de futebol. E não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo também indicando qual que é a próxima camisa que a gente tem que analisar, tá certo? Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima.